Boa noite, irmãos. A graça e a paz, novamente. Amém? Amém. Que bênção estarmos mais um culto de oração, mais um momento de estudo da palavra do Senhor, né? E certamente, irmãos, esse compromisso que você está firmando com Deus, de estar todo culto de oração aqui, às vezes as pessoas elas não dão valor, né, ao culto de oração. Às vezes é bom o culto de domingo, né, do final de semana, mas como nós temos aprendido nestes cultos, como nós podemos apresentar nossas súplicas ao Senhor, certamente Ele tem ouvido a nossa oração. Amém? Então, dando continuidade, nós estamos fazendo uma série de estudo do livro de Hebreus. E hoje nós iremos estudar o capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 8. Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 e o versículo 8. E por que apenas estes versículos, irmãos? O objetivo era ser um capítulo, né, por semana. Porém, os irmãos vão observar que nessa parte do texto tem muitas coisas para nós para a gente aprender, né? E é um capítulo muito enriquecedor em cada versículo. Então, este culto ainda vou falar pouco deste capítulo de Hebreus. Então, acompanhe comigo, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ora, para aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Só um minuto, irmãos. Lembro que antigamente as pessoas tinham mais respeito com a igreja, né, irmãos? Infelizmente nós estamos vivendo em um tempo onde a perseguição ela não é direta, mas a falta de respeito ela tem se manifestado de muitas formas. Então que esteja em nossa oração, né? Que a igreja ela seja mais reconhecida pelo mundo. Então, dando continuidade, provaram o dom celestial, tornaram-se participante do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amém, irmãos? Mais uma vez, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, e que nossos corações, ó Deus, e nossa mente esteja concentrado em ouvir a tua voz, ó Pai. Nós estamos diante de uma passagem, ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso coração a compreender a tua palavra. É isso que eu te peço e eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem que tem gerado uma grande polêmica. Então, são muitos os entendimentos
a respeito dessa passagem de Hebreus. Eu estava lá em casa, montando um sermão, falei, gente, que responsabilidade essa passagem ela me deu. Porque são muitas interpretações, são muitos entendimentos, são muitas ideias, mas resumindo, a grande questão aqui, o grande debate teológico, é se o cristão ele pode ou não perder a salvação. Ou o que o autor de Hebreus nos diz, se um cristão ele pode ou não apostatar, ou ele pode negar a Cristo. E certamente esta passagem, este tema é um dos temas mais complexos e são vistos de várias maneiras. Porém, irmãos, uma dica que eu dou a vocês: nunca olhe um versículo de uma maneira isolada. Nunca olhe uma passagem da Bíblia de uma maneira isolada, mas sempre olhe para ela diante de um contexto bíblico. Interprete, entenda um versículo, um capítulo, não ele isolado de uma maneira só, mas entenda o propósito de Deus, compreenda a palavra do Senhor, compreenda quem que é Deus, para que você não caia em equívoco. Na verdade, eu tenho para mim que toda a Bíblia, ela deve ser estudada, deve ser analisada diante de um contexto, e ela deve ser relacionada em si própria. Mas antes de estudarmos sobre essa passagem, eu entendo que este tema, ele nunca encontrará um consenso entre os cristãos. Desde os tempos antigos, há essa diferença, não há um consenso entre os cristãos, mas hoje, nesta noite, o meu objetivo é nós refletirmos biblicamente sobre essa passagem. Mesmo entendendo que ainda existirá cristãos que acreditam que a salvação ela pode se perder, que a salvação você pode ser salvo em um dia, no outro dia você vai estar perdido, e que haverá cristãos que compreenderá que a salvação ela é eterna, uma vez dada, ela é dada para sempre. Então vamos lá. A primeira coisa que eu pontuo com os irmãos, para nós introduzirmos esse assunto, nós precisamos entender que o objetivo de Hebreus, além de exortar a sua igreja, ele tem um objetivo que a igreja cresça espiritualmente. Ele tem um objetivo que a igreja amadureça, que tenha um crescimento espiritual. E ali ele vai caminhando, e após falar sobre maturidade e crescimento espiritual, conforme nós estudamos na semana passada, após ele falar sobre crescimento, sobre maturidade, ele fala sobre apostasia, sobre o perigo de apostatar. Mas eu preciso te lembrar, na nossa primeira mensagem, no capítulo 1, nós aprendemos que essa carta ela é destinada a 3 tipos de cristãos. Os irmãos lembram? Eram 3 tipos de judeus, 3 tipos de cristãos que podem ser interpretados aqui. Então existe aquele cristão, aquele judeu naquela época que era genuinamente convertido ao cristianismo, e por isso ele enfrentava perseguições, ele enfrentava opressões. E este cristão, ele precisava alcançar maturidade, precisava alcançar crescimento espiritual. Mas por outro lado, havia um cristão,
havia um tipo de judeu que intelectualmente ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia sobre Cristo, mas espiritualmente ele ainda não havia entregado a sua vida a Jesus. E vai existir o terceiro tipo de cristão, que é aquele que ele foi atraído pela mensagem, ele teve uma atração pela mensagem do Evangelho, pela mensagem de Cristo, mas ele não entregou sua vida a Jesus. Ele não creu. Gabriel, por que você está lembrando disso? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, ao entendermos esta passagem, né, é que existem dois tipos de igreja. Existe a igreja visível, existe a igreja invisível. A igreja visível é a qual nós estamos aqui nessa noite, reunidos. E nós podemos entender que a igreja visível é uma igreja local, é um templo local, é uma congregação local, é uma reunião onde as pessoas elas se encontram. Essa é a igreja visível. Essa é a igreja visível. Porém, na igreja visível, vai existir esses três tipos de pessoas. Vai existir aquele que crê em Jesus, que é convicto e que verdadeiramente é salvo. Vai existir aquele que conhece da Bíblia, que sabe até versículo decorado, que intelectualmente sabe sobre Jesus, sabe sobre a mensagem do Evangelho, mas espiritualmente ainda não entregou sua vida para Cristo. E existe aquele que foi atraído pela mensagem, ele recebeu um convite, ele se agradou, ele foi simpatizante com a igreja, foi simpatizante com a mensagem que Cristo ele ama, que Cristo ele salva. Ele foi simpatizante com a palavra, mas ele ainda, em seu coração, não entregou a sua vida a Jesus. Irmãos, o cuidado que nós precisamos ter em falar que a pessoa ela pode ou não perder a salvação. Primeiro, nós precisamos entender que uma pessoa ela pode entrar na igreja, ela pode ser batizada, ela pode participar de ministério, ela pode cantar no louvor, ela pode até lecionar uma escola dominical, pode até pregar aqui na frente, sem nunca ter se convertido. Os irmãos entendam isso? Sem nunca ter se convertido. Elas podem ter simpatia com a palavra de Deus, exercer uma liderança, ter comunhão com os cristãos. Uma pessoa ela pode passar por tudo isso, em um certo tempo ela vai sair e ela vai morrer pelo pecado. Ela vai morrer para o pecado. E muitas vezes, diante dessa situação, para tentar justificar o ato dessas pessoas, a apostasia dessas pessoas, as pessoas tentam questionar se a salvação. Fala, Gabriel, mas aquela pessoa ela estava do meu lado, ela estava ali servindo, na hora do louvor eu vi ela fechando o olho e louvando a Deus, e essa pessoa ela saiu e ela se perdeu, e você vê claramente que ela não quer mais voltar, e ela tenta questionar se a salvação ela pode ou não se perder, mas na verdade nessa situação o que nós devemos questionar é se de fato essa pessoa teve um encontro com Cristo, se de fato essa pessoa entregou a sua vida para Jesus. Porque você vai se lembrar de Judas. Judas ele era o que, irmãos? Quem lembra? Qual que era a função de Judas? Judas Iscariotes, ele era um dos apóstolos.
Judas era um dos apóstolos. Era uma posição que atualmente muitos cristãos querem tomar para si. Eu sou apóstolo. É desejado, é o cargo superior, é o apóstolo. Atualmente desejado. Judas, ele era um apóstolo, mas Judas não era convertido. Judas conhecia Jesus, mas Judas não havia entregado a sua vida para Cristo. E após um ato de traição, Judas, ele decidiu tirar a sua própria vida. E você vai observar que Mateus vai falar que ele suicidou-se, mas Lucas descreve que ele está a caminho e ele cai de um lugar alto, despenca de um lugar alto, ao ponto das suas entranhas, estarem para fora. Então Judas, um apóstolo, não era convertido. E observe que João, em sua carta, ele vai nos escrever sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas, os falsos ensinadores, dizendo assim: olha, eles estavam entre nós, eles faziam as mesmas coisas que nós fazíamos, eles experimentavam as mesmas coisas que nós experimentávamos, em outras palavras, mas não eram dos nossos, pois se fossem, teriam se convertido, teriam permanecido conosco. Então, observe o versículo 4 e o versículo 5. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. A quem o autor de Hebreus está se referindo? Será que ele está abrindo uma possibilidade daqueles que foram salvos perderem, se caírem, perderem a salvação? Será? Será que o autor desconhecido de Hebreus, ele está contradizendo tudo que o apóstolo Paulo, tudo que os ensinadores da palavra de Deus está ali firmando em nós? Será? Mas olhe comigo, observe que ele cita para aqueles que foram iluminados, provaram um dom celestial. E ele vai seguindo com uma série de características, mas na verdade não são características de um cristão. Nós podemos ver experiências, podemos entender como experiências. Porém, nós precisamos entender que alguém que não é salvo, ele experimenta dessas coisas. Como assim, Gabriel? Aquele que está perdido, irmãos, ele é iluminado por Deus. Como assim? Porque a Bíblia nos diz que Cristo, ele é a luz do mundo, que alumia a todo o homem, que ilumina a todo o homem. Eles provaram o dom celestial, e o dom celestial é o quê? É a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é para todo o homem. A graça de Deus é para todo o homem. A Bíblia diz claramente: ele veio para o que era seus,
mas os seus não receberam. Eles tornaram-se participantes do Espírito Santo. Irmãos, os perdidos, eles são tocados pelo Espírito Santo. Aí você vai falar, Gabriel, mas o selo do cristão, ele é o Espírito Santo, e João 14 fala que o Espírito Santo, ele habita, observe, ele habita somente na vida da igreja. Porque você vai se lembrar ali do Consolador, ele fala, o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Mas quem que convence o pecador do pecado? Quem convence o pecador a crer em Jesus? Se não é o Espírito Santo? Então o Espírito Santo, ele não toca um pecador perdido para se arrepender do pecado e crer em Jesus? Sim, irmãos. Mas entenda que o cristão, ele tem o Espírito habitando nele, o Espírito Santo habitando nele, mudando atitude, mudando comportamento, gerando arrependimento, se aproximando mais de Deus. Às vezes a gente não ora, Senhor, que o Seu Espírito Santo toque a vida daquela pessoa, a vida daquele que está perdido, não é verdade? Então essas experiências relatadas pelo autor de Hebreus são experiências vivenciadas por aqueles que não são salvos. São experiências vivenciadas. E uma prova disso, que os israelitas rebeldes experimentaram disso. Abre comigo 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1, a partir do versículo 1. Irmãos, este é um tema muito complexo, então tenha muita atenção. Peça a Deus, Deus, tire o meu sono, me dê forças para ouvir a Tua palavra. Amém? Amém. 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Amém, irmãos? Então olha aí, os israelitas rebeldes experimentaram tudo aquilo que os israelitas que seguiam a Deus experimentaram. Agora o autor de Hebreus, ele vai e escreve esta carta a judeus que estavam tentados a abandonar sua fé em Jesus e decididos a voltar ao judaísmo. Assim, irmãos, é a igreja visível. Assim são as congregações. Assim são os templos locais, as igrejas locais. Muitos que participam dessa igreja visível não têm o seu livro, não têm o seu nome escrito no livro da Bíblia. É uma triste realidade, irmãos. Todos estes que experimentaram dessas experiências que Hebreus nos mostra, mas não creram a sua vida em Jesus, são estes que vão apostatar. São estes que vão negar a sua fé em Jesus.
São estes que vão se distanciar de Cristo. Mas por que o autor, ele diz que para estes é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento? E aqui que me apertou. Falei, ixi, e agora? Estudando sobre isso, alguns estudiosos, eles interpretam que a palavra impossível pode ser dita como difícil. Outros dizem que a impossibilidade não está em Deus perdoar, mas a impossibilidade está no homem de se arrepender. Mas algo que me chamou muita atenção foi um comentário bíblico de um teólogo chamado Sturge. Ele diz que essa passagem do versículo 6 ao versículo 8, em que ele fala que aquela terra que produz espinhos, aquela terra que não frutifica, essa terra ela será queimada, mas aquela terra que produz frutos, que produz bons frutos, essa será abençoada, recebe a bênção de Deus. Agora você vai se lembrar que essa passagem, ela faz total relação com a parábola do semeador. A parábola do semeador. Jesus, ele descreve que a semente ela é lançada sobre um solo, sobre uma terra, e ali havia um tipo de terra, um tipo de solo que não produzia fruto, porque havia caído em meio a espinhos, que havia caído em meio a pedras. E embora ela tinha brotado e aparentemente parecia que ia crescer, parecia que ia dar fruto, ela secava e morria. A árvore não vingava, o fruto não era produzido. Observe que a semente que era lançada em um solo de terreno de pedras, elas não germinavam, mas elas estendiam suas raízes, elas cresciam, e pela aparência era impossível que elas não frutificassem. A semente até caiu em um solo bom, aparentemente bom, mas ela caiu em meio a espinhos e morreu. Irmãos, assim são muitos cristãos que têm experimentado muitas experiências de um verdadeiro crente. Tinha beleza, aparentemente tinha crescimento, aparentemente suas raízes estavam estendendo. Existiam experiências no início, mas depois que o mundo veio e bombardeou, pecado, perseguição, aflições, eles foram sufocados e eles morreram. Afastaram-se completamente de Deus e negaram Cristo deliberadamente. Irmãos, não é assim com aquele que verdadeiramente se converteu. Entenda isso por vez, nesse culto de oração. Não é assim com aquele que verdadeiramente se converteu. Porque você vai se lembrar do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele nos mostra de um cristão que ele é perseguido, de um cristão que ele é oprimido, que ele é açoitado, que ele é xingado, perseguido, até o ponto de ser preso e morto por aqueles que estavam perseguindo. Mas ele diz as palavras do apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Amém, irmãos? Aquele que se converteu, ele prossegue, ele persevera, e ele começa a sair do leite espiritual, e ele começa a se alimentar de
alimentos sólidos. Irmãos, sabe por que as pessoas elas tentam justificar que aquelas que estavam na igreja, aquelas que participavam da obra, aqueles que exerciam o ministério, se perderam? E é uma evidência que a salvação, ela se perde. Mas eu entendo que a prova de alguém que verdadeiramente é cristão, de alguém que verdadeiramente crê em Jesus e entregou sua vida em Jesus, não são experiências. Não são experiências. A verdadeira prova de um cristão está no seu caráter completamente transformado por Jesus. A prova de um cristão está na sua perseverança. Até mesmo Satanás, irmãos, se ele for escrever sobre Deus, ele vai falar sobre Deus. Até mesmo Satanás vai escrever verdade sobre o Senhor. Mas a prova de um cristão autêntico não é experiências, é o crescimento espiritual, é a transformação do seu caráter, e é a perseverança até o fim. É a perseverança até o fim. Então, irmãos, entendemos que essa passagem de Hebreus, ela não tira a perseverança dos santos, ela não anula a perseverança dos cristãos, mas ela nos mostra que o pecado da apostasia, que é o abandono de Cristo, deliberado e consciente, daqueles que, embora estiveram dentro da igreja, ouviram, se batizaram, celebraram e até pregaram, nunca nasceram de novo, nunca tiveram um encontro com Cristo. E por isso, em um certo momento, seja por perseguição, seja pelas verdades bíblicas, seja pelo pecado, ele vai se sufocar e ele vai revelar a dureza de seu coração. E ele vira as costas para Deus e nega o nome do Senhor Jesus. Essas pessoas, elas não são restauradas porque elas jamais demonstraram um verdadeiro arrependimento. Essas pessoas, elas não são transformadas porque elas não têm um coração quebrantado, um coração contrito. Muito pelo contrário. Por fora era experiência, por fora falava, por fora demonstrava algo, mas por dentro o coração ainda estava duro. E nós temos um grande exemplo, uma diferença entre Pedro e Judas. O que Pedro fez, irmãos? Qual que foi o pecado de Pedro? Lembra aí? Negou Jesus. Mas o que Pedro fez? Se arrependeu e creu em Jesus. E Judas traiu, mas a dureza do seu coração, ele não se arrependeu e decidiu tirar a sua própria vida. Irmãos, o versículo 6 diz sobre pessoas que novamente crucificaram a si mesma, o Filho de Deus. É aqueles que estavam deixando o cristianismo e retornando ao judaísmo. Eles estavam abandonando a fé em Jesus. Eles estavam abandonando a obra da graça e retornando à escravidão da lei. E a própria Bíblia nos diz que pela lei nós nunca seríamos salvos. Porque você vai se lembrar, lá em Tiago, se você descumpria uma lei, se você descumprir um mandamento, logo você desobedeceu a todos. Você desobedeceu a todos. Irmãos, virar as costas para o sacrifício de Jesus e voltar para o judaísmo. O autor de Hebreus nos mostra que é novamente expor a vergonha da cruz em Jesus. E dizer, mesmo que não com palavras, mas com atitudes,
que o seu sacrifício foi em vão e que sua obra não teve nenhum valor. Irmãos, eu termino com uma ilustração de um autor em que ele diz que os fenômenos naturais, eles podem servir de uma analogia para nós nesse entendimento. Observe que ele retrata sobre as terras que produziram frutos, e ambas as terras caiu a mesma chuva, a mesma palavra, e ambas absorveram, mas uma produziu frutos e a outra produziu espinhos, né? Assim é o coração do homem que ouve a palavra de Deus, ouve a mesma palavra, e um produz frutos e o outro produz espinhos. Um abraça o evangelho e crê no Senhor Jesus e persevera, e o outro acolhe até por um certo tempo, recebe para si até por um certo tempo, mas em um certo tempo ele dá as costas e apostata. Irmãos, são muitas das coisas que poderia falar sobre esse texto. Esse tempo que nós temos aqui ainda seria pouco. Mas o autor de Hebreus, ele está nos alertando e nos fazendo entender qual que é a minha terra. Qual que é a sua terra? Todos nós somos uma terra que está absorvendo a palavra de Deus. Mas qual é a nossa terra? É uma terra que produz frutos? É uma terra que produz espinhos? Amém, irmãos? Nós possamos crer em Jesus, entregarmos totalmente a nossa vida a Ele, em obediência, em submissão, e crer que aqueles que perseveram até o fim, esses que vão receber a recompensa. Amém, irmãos? Coloquemos de pé, vamos estar orando ao Senhor, entregarmos esse culto. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Mantenha a sua perseverança neste culto, neste aprendizado. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem muito a falar para nós. Amém? Pai amado, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu cuidado, ó Deus, e pelo teu Espírito Santo, ó Pai, está iluminando, ó Pai, o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a tua palavra, ó Pai. Agora eu te peço, ó Deus, que essa semente plantada, ó Pai, essa palavra, ó Pai, que foi absorvida, ó Deus, por nós, que ela não venha a produzir espinhos em nós, ó Pai, mas que nós produzimos frutos, ó Pai. Que a nossa vida, ó Pai, seja quebrantada, ó Pai, para que a tua palavra possa germinar, ó Pai, em nosso coração, mudando a nossa atitude, produzindo frutos, ó Pai, agradáveis ao Senhor. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, com a tua graça e com o teu poder. Em nome do teu Filho amado Jesus, que eu te peço e eu te oro. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos?